Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos, por essa oportunidade ímpar que Deus concede à sua igreja. Completar 30 anos. Desses 30 anos, eu participo desta igreja há 28. Desde julho de 1997, que eu já vim aqui à igreja em julho daquele ano, e até hoje eu nunca deixei de vir. E espero só deixar de vir quando morrer. Então, Deus tem abençoado gerações inteiras através do ministério desta igreja, e nós somos gratos ao Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre tantas pessoas, pela sua palavra, através da sua igreja. Irmãos, abramos a Escritura no capítulo 2 de Apocalipse. E vamos ler entre os versículos de 1 a 7. Todos abram a Escritura e mantenham a Bíblia aberta durante a exposição da palavra. Nós vamos expor esse texto. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim a Escritura. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. O título da nossa meditação desta manhã é Fazendo uma Revisão na Igreja. Nas primeiras investidas missionárias do apóstolo Paulo, ele foi para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e fundou uma série de igrejas ali, plantou uma série de igrejas na Ásia Menor. E essas igrejas depois se expandiram, de tal forma que, depois de alguns anos, tinha 7 igrejas florescentes no território da Ásia Menor. A primeira citada aqui é Éfeso. Tinha Tiatira, Esmirna, Filadélfia, outras igrejas. Essas 7, sabe, irmãos, elas foram tomadas por Jesus como símbolo de todas as igrejas na face da terra. A gente sabe que o número 7 é sempre um número perfeito, um número completo. Hoje, na nossa linguagem decimal, a gente diria 10. Tirou quanto na prova? Tirei 10, né? 10. Fulano tirou 10. Então, é um número completo, perfeito, acertou tudo. Então, 7 igrejas na linguagem da época era uma representação de todas as igrejas que estão na face da terra. Então, as 7 cartas, as 7 igrejas, funcionam como uma mensagem de Deus a todas as igrejas na face da terra. E, particularmente, nesta manhã, nós vamos ver somente a primeira carta. A carta que o Senhor mandou à igreja de Éfeso, ali na Ásia Menor. E pelo teor que nós lemos, a gente viu que Jesus disse: eu faço uma revisão na minha igreja constantemente. Eu reviso a minha igreja constantemente. Fiquem certos disso. Vocês são examinados continuamente. Conta-se que na Europa, num país de clima muito frio, muitos tuberculosos havia naquela pátria.
e também muitos hospitais para tratar da tuberculose. Só que os casos mais graves eram mandados para um hospital específico, montado e preparado especificamente para receber somente os casos graves. Quando alguém chegava lá, já ia direto para a oxigenação, porque já não tinha mais condições de respirar sozinho. Então eles montaram um hospital muito moderno, fizeram uma central de oxigênio fora assim do hospital, uma máquina imensa que tinha conduto para todos os apartamentos e UTIs daquele hospital. As pessoas que chegavam lá ficavam oxigenadas o tempo todo porque já não tinham condições de respirar sozinhas. E essa máquina era a vida daquele hospital. Se essa máquina quebrasse, pelo menos por um minuto, o povo ficava sem respirar por um minuto e a maioria ia morrer. Então, eles tinham um zelo por essa máquina, um cuidado muito grande por essa central de oxigenação. Funcionários ficavam lá o tempo todo na máquina. Os técnicos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, eles se revezavam nessa máquina. E diariamente vinha um técnico especializado, um homem com muito conhecimento para olhar os defeitos daquela máquina, os possíveis defeitos, detectar de antemão algum problema que aquela máquina pudesse apresentar, porque se aquela máquina morresse, se aquela máquina falhasse, os doentes daquele hospital morreriam. Porque todos dependiam de respirar através do oxigênio que aquela máquina produzia. Então vejam a importância daquela máquina e vejam a competência e o cuidado que os técnicos e os supervisores tinham em deixar aquela máquina 100% eficiente e eficaz em todo o tempo. Pois assim também Cristo faz com a igreja. A igreja é uma central de oxigênio espiritual. Todos os membros da igreja dependem dessa central de oxigênio funcionando o tempo todo. Se essa central parar, os membros morrem. A igreja se dispersa. A igreja esfria. Os membros se desviam. Os membros ficam sem se alimentar. Daí a importância dessa máquina chamada igreja ser alvo do revisor por excelência, que é Cristo Jesus. E para isso ele usa um contingente de pessoas, principalmente os oficiais da igreja. Também os homens da igreja são usados como técnicos, para ficarem observando a igreja o tempo inteiro. Porque o bom funcionamento dela significa o bom funcionamento dos membros. Significa a manutenção da vida dos membros. O vigor espiritual da vida dos membros. Mas o mau funcionamento dela significa a derrocada espiritual da vida dos membros. Basta olhar ao nosso redor e nós vemos quantas igrejas que outrora eram fortes, hoje estão acabadas, estão esvaziadas. As igrejas da Europa, por exemplo, são transformadas em boate, em lojas comerciais, porque morreram os membros fiéis antigos, não houve renovação, a palavra não foi pregada, não houve novas conversões, os filhos dos crentes se desviaram, preferiram as coisas do mundo, a igreja não tem razão de continuar existindo. O prédio está lá abandonado, então vendem, transformam em boate, em lojas comerciais, em shopping centers. Nos Estados Unidos a mesma coisa. As igrejas só têm um culto por dia, de manhã, de noite ninguém mais vai para o culto se houver. Está tudo assim. Por outro lado, existem outros países cujas igrejas estão cheias, repletas, mas sem oxigênio. Um hospital lotado sem oxigênio. E o povo está lá, arfando, morrendo, sendo enganado por fantasias que se pregam no púlpito, por dramatizações, por todo tipo de parafernália que se acrescentou ao culto,
tudo estranho à vida de uma igreja legítima. E nesse capítulo aqui, Jesus está dizendo tudo isso, nessa carta a Éfeso. E ele vai dizer que revisa a igreja. Eu reviso a igreja em todo o tempo. Porque na revisão eu vejo que está funcionando bem. E também vejo que está errado. E o que está errado é preciso corrigir com urgência para ontem, como se diz. Porque a máquina tem que estar funcionando 100% o tempo todo. Os irmãos dependem desse oxigênio que a igreja fornece. As famílias dos irmãos dependem disso. Os filhos que estão crescendo, que estão nascendo, que estão sendo gerados ainda no ventre, vão depender da igreja para viver. Da igreja fiel. Igrejas infiéis nós temos um bocado, mas igrejas fiéis são poucas. E o Senhor cuida especialmente das máquinas que estão funcionando bem. Das máquinas que podem oferecer oxigênio espiritual para a igreja. Então, baseados nessa premissa, nós vamos ver as lições que o Senhor trouxe aqui nesta oportunidade, usando esses 7 versículos. A primeira lição que a gente vê aqui foi dizer quem é o supervisor que faz a supervisão da igreja. A especialidade dele, o conhecimento que ele tem da matéria. Não é um técnico comum que vai fazer a manutenção da igreja, a revisão da igreja. É alguém totalmente competente. Versículos 1 e 2, do 2 somente a primeira palavra. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, 2 pontos, conheço. Irmãos, estas coisas diz aquele. Quem é esse aquele? Quem é a pessoa que está escrevendo? Quem é o autor desta carta? O autor dessas recomendações? Quem é? Você pode olhar no capítulo anterior, capítulo 1, versículos 12 a 16. Repare quem é essa pessoa. Voltei-me, João diz, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinados numa fornalha, a voz como de muitas águas, voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, que a gente sabe que é a palavra. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, que é a sua santidade. Quem é esse ser aqui? Esse ser se chama Jesus Cristo exaltado. Não simplesmente ressuscitado, como apareceu aos apóstolos, mas exaltado, já tendo subido aos céus, tendo sido exaltado à destra de Deus. Então ele está sendo apresentado a João em todo o seu fulgor. É essa pessoa que se identifica com a palavra aquele, do versículo 1. Estas coisas diz aquele. Então é Cristo exaltado que está falando nesse texto aqui. Ele diz assim, olha, eu conheço. Conta-se que uma grande Big Tech, uma Big Tech. Big Tech, sabe, irmãos, é uma palavra que significa o seguinte: Big é grande, Tech, tecnologia. Nós temos hoje no mundo grandes Big Techs, imensas, né? Marcas famosas, IBM, Google, o que mais? Qual? Apple, exatamente. São Big Techs, empresas imensas, irmãos, da área de tecnologia, da informação, de computação. Essas empresas investem em pesquisas. Elas têm técnicos que descobrem, irmãos, segredos incríveis. E outras empresas menores que não têm recursos para investir, ficam assediando os funcionários
que trabalham nessas grandes empresas, assediando para que eles vendam os segredos descobertos nas pesquisas, para poder implantar nas empresas menores e elas ganharem muito dinheiro até antes da titular. Então, há uma espionagem profissional, comercial, industrial muito grande. Então, uma dessas Big Tech disse assim, precisando de um funcionário, disseram, nós vamos contratar um funcionário para trabalhar justamente na parte de segredos, na parte secreta da empresa, de sigilo das descobertas que nós temos feito, para proteger os nossos segredos das empresas menores que ficam assediando, querendo comprar, querendo capturar o nosso segredo antes mesmo que nós lancemos na praça. O salário desse funcionário é 3 milhões. 3 milhões, irmãos, é salário de jogador do Real Madrid. 3 milhões por mês, o salário impensável. Agora tem uma questão. Nós vamos vigiar você. Porque nós não lhe conhecemos, nós não confiamos no seu humano. Nós vamos lhe vigiar. Então nós vamos colocar câmeras nos seus óculos, no seu relógio, no seu celular, nas suas pulseiras. Quando você for andando, a gente sabe para onde você vai. Quando você estiver conversando com as pessoas, a gente sabe o que você está conversando, com quem você está conversando, qual é o teor da sua conversa. Quando você for para casa, nós sabemos quando você vai para casa, sabemos quando você vai para o baile, para o bar, para o mercado. Veja, você está sendo vigiado por nós 24 horas por dia. Quando você for para a sua casa, para o seu quarto, dormir com a sua esposa, nós estamos vendo. Quando você for para o banheiro tomar a ducha, nós estamos vendo. Evidentemente que todos esses dados são preservados, a gente não vai publicar isso, mas tem uma equipe de fiscalização. Quando você sentar no vaso sanitário, nós estamos vendo. Esse é o preço. Você topa 3 milhões o salário. Quer? Muitos disseram, de jeito nenhum, eu quero esse salário. Eu prefiro ganhar R$1.500, um salário mínimo, mas manter minha privacidade. Minha privacidade é inviolável, eu não vendo, não tem preço. Jamais venderia, eu não queria nunca ser um milionário para ter a minha vida exposta. E as pessoas se recusaram e essa vaga não foi preenchida, porque as pessoas não quiseram negociar a sua privacidade. Agora coloca os olhos de novo no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que é Cristo, a gente viu, Cristo exaltado, conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, conheço. Essa pessoa aqui, que está sendo apresentada, está escrevendo para o pastor da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso. Pode ser o pastor, ou pode ser o presidente dos ministros da igreja. Se uma igreja tiver pluralidade de presbíteros, é o presidente desse conselho que está recebendo a carta. Ele disse, eu tenho nas mãos as 7 estrelas e ando no meio dos 7 candeeiros. O que é que significa ter na mão direita as 7 estrelas? Sabe o que é a estrela? Veja o último versículo do capítulo 1. Versículo 20, bem pertinho de onde estamos. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, lá vai. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus está dizendo, eu tenho nas minhas mãos todos os pastores. Na minha mão direita. Ter o pastor na mão direita significa eu dei honra a ele. A direita é sempre lugar de honra, lugar de prestígio. Os pastores estão na minha mão direita. Eu dei honra a eles. Eu os conheço. Mas não somente os pastores. Os irmãos da igreja também. Porque eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro.
A palavra, o verbo andar, irmãos, significa viver. Eu vivo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço. Ele diz na primeira palavra, no versículo 2, eu conheço. Quer dizer, eu examino, eu sei de tudo. Eu faço uma revisão na igreja. Eu faço uma revisão completa, perfeita. Essa revisão que eu faço é para deixar a máquina lubrificada, funcionando perfeitamente. Porque os membros da igreja dependem da igreja. A vida espiritual, o vigor de todos os irmãos, depende de uma igreja saudável. Eu conheço. Os salvos da área aqui de Petrolândia, que Deus colocou nessa igreja aqui, local, ele tem o pastor na mão. O pastor da vez, o pastor Alain, está na mão do Senhor. A mão direita do Senhor. Alain, eu lhe dei aqui lugar de honra. Você está na minha mão direita. E os irmãos, eu estou andando no meio de vocês. Quer os irmãos estejam reunidos no domingo, manhã ou noite, ou no sábado à noite, como ontem, ou nos encontros semanais de oração aqui na igreja, ou na casa de algum irmão, em meio à semana, eu estou no meio, na reunião da igreja. Mas quando as reuniões acabam, que os irmãos se dispersam, cada um para a sua casa, passando ali na farmácia, passando no mercado, passando na casa de outrem, passando na casa de um parente, chegando em casa, eu estou ali na cola. Estou na cola de vocês. Eu ando no meio dos candeeiros. Eu ando, eu estou ali. Quando vocês estão conversando, eu sei o que vocês estão conversando. Quando vocês estão pensando, eu sei o que vocês estão pensando. O pensamento nem sequer brotou ainda no coração de vocês. Eu já sei o que vocês vão pensar. A palavra que vocês vão falar, antes que ela chegue à boca, eu já sei o que é que vocês vão dizer. Quando vocês vão para a mesa e sentam à mesa para a refeição, estou lá. Eu vejo o que é que vocês estão falando. Porque eu ando no meio da minha igreja. Eu ando. Eu tenho conhecimento da causa. Eu preciso saber de tudo dessa central de oxigênio espiritual da igreja. Eu preciso saber de tudo. Quando vocês criticam, eu estou vendo. E eu faço as correções. Quando vocês estão agindo certo, eu fico maravilhado, de alegre. Na mesa, na frente dos filhos, que vocês estão conversando. Quando vocês entram lá para o quarto conjugal, para o leito conjugal, o casal, eu estou lá. Aplaudo tudo de lícito que vocês estiverem fazendo ali no leito conjugal. E reprovo toda a ilicitude que vocês estiverem fazendo no leito conjugal. Quando vocês vão para a ducha, eu vou junto, estou lá. Eu tenho interesse, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou tratando. Porque se eu não tiver todos os dados, como é que eu vou dar a solução final? Paulo disse em Efésios que Jesus, ele burila a sua igreja, todo dia aperfeiçoando a sua igreja. Essa igreja aqui está sendo aperfeiçoada há 30 anos. Está sendo aperfeiçoada todo dia, o Senhor aperfeiçoa essa igreja, todos os dias. Burilando, irmãos, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nenhuma no final. Eu quero casar com uma noiva decente, uma noiva perfeita. Então, para isso, eu tenho que me esforçar. E ele faz isso, irmãos. Ele sabe quais são as suas obediências, sabe quais são as suas desobediências. As suas desobediências ele trata. As suas obediências ele aperfeiçoa e aplaude. Sabe das suas veracidades, das suas falsidades. Sabe de tudo. Aprova a sua veracidade e castiga a sua falsidade. Castiga para lhe aperfeiçoar. Disciplina para que você vá fazendo os ajustes. Então, esse é o autor essa é a biografia daquele que faz a revisão da igreja. A sua competência, o seu conhecimento da matéria. É essa aqui que nós apresentamos nessa primeira lição. Mas aí vem uma segunda lição. Quando ele faz a revisão, ele encontra muita coisa certa.
E agora ele vai alistar. Eu fiz uma revisão na igreja de vocês e encontrei muita coisa certa. Irmãos, lá no Novo Testamento existem muitas figuras para essa tarefa. Jesus disse, eu sou o tronco da videira. Vocês crentes são as varas da videira. Meu pai passa aqui, examinando, vara por vara. Examinando, limpando. Aquela que dá fruto, ele dá um fruto pequenininho, ele dá uma ajeitada para que produza mais fruto ainda. Aquela que não dá fruto, ele corta lançando fogo. Ele usou muitas figuras para essa tarefa. Então ele faz uma supervisão diária. Quando ele faz uma supervisão diária, ele encontra muita coisa certa. E ele é honesto. Ele disse, eu vou dizer as coisas em vocês que estão corretas. Vamos lá. No versículo 2, ele diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vamos analisar aqui frase por frase, para você entender bem. Eu conheço o teu labor. Labor ele está se referindo à atividade da igreja, que é muito árdua. O povo estava mantendo a santidade no meio de uma geração muito idólatra, porque na cidade de Éfeso tinha o templo da grande deusa Diana. E era idolatria, irmãos. Quando você se virasse, era idolatria. Diana era a que mandava no pedaço. E o povo, irmãos, enfrentava grande dificuldade para manter uma vida de santidade naquele meio de idolatria. E Jesus está dizendo assim, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Observe que ele fala de obra e labor. Labor é o trabalho. Por exemplo, você trabalha diariamente e aí no final você produz alguma coisa. Imagine um artesão. Ele trabalha 3 horas, no fim das 3 horas está lá o produto final. Então, labor é o trabalho. Obra é o que você produziu. Produto final. Você gasta 5 horas fazendo uma tese, uma dissertação, elaborando um sermão, por exemplo. Gastou 5 horas elaborando um sermão. O Senhor conhece o seu labor, as 5 horas de suor. E conhece também a obra, que foi o produto que saiu, o sermão pronto que saiu. Eu conheço tudo. Eu sei que vocês estão no meio idólatra, vocês são tentados à idolatria. O meio idólatra é sempre carregado de orgias sexuais. Eu sei das tentações que vocês sofrem. Eu sei como vocês se esforçam para manter a santidade. Sei de tudo. Eu sei o que o trabalho de vocês produz no final. O empenho que vocês fazem para pregar o evangelho, para converter uma alma. Eu vejo o produto, a obra final do trabalho de vocês. Vejo o esforço que vocês fazem para pregar aos parentes incrédulos da própria casa. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, os filhos, o pai, a mãe, o avô, a avó. Eu vejo tudo isso. Eu conheço. A tua perseverança, a perseverança aqui, irmãos, é a capacidade de não reclamar. Suporta a adversidade sem reclamar. Irmãos, hoje em dia está horrível isso, viu? O mundo virou um mundo de reclamações. Todo mundo murmura, inclusive os crentes. As igrejas estão cheias de crentes murmuradores. Reclamam por tudo, reclamam da saúde, reclamam do salário, reclamam do pastor, reclamam dos oficiais da igreja, reclama do marido, reclama da esposa, reclama da feira, reclama de tudo. É um povo que não tem contentamento mais. Por quê? Isso está ligado diretamente ao materialismo. O povo quer conforto. Quando não tem esse conforto, haja reclamação. Olha, o que mais me impacienta é ter que pregar o evangelho a pessoas que não querem nada e eu perco a paciência. Perdeu a perseverança. Eu conheço a sua perseverança, o trabalho que você tem tido na pregação do evangelho, o trabalho que você tem tido para ser uma pessoa santa. Conheço tudo. E conheço que você não tem reclamado. Conheço que você tem tido paciência. Eu estou aplaudindo isso aqui. Esse versículo 2 é um versículo de aplausos que o revisor está
dirigindo a igreja de Éfeso. Eu aplaudo vocês por conta disso. O trabalho de vocês é muito bom. A perseverança é muito boa. Vocês são pacientes, vocês não reclamam. Parabéns, igreja de Éfeso. Ele está dizendo, irmãos. Outra coisa que ele diz no versículo 2. Não pode suportar homens maus. Sabe o que é homens maus, irmãos? Homens maus são homens que não respeitam a lei de Deus. Homens que vivem na transgressão da lei. Como é que a igreja enfrentava esses homens? Não suportava. Bem ao contrário do que é hoje. Crentes que trabalham em empresas que dizem assim, olha, no meu ambiente de trabalho lá, no meu departamento, a melhor pessoa que tem lá é um homem que é casado com outro homem. É tão educado, é tão prestativo. Eu gosto tanto dele. Quer dizer, passou a suportar. Passou a se conformar com o mundo. Você já pregou o evangelho? Já disse que ele está errado. Que homem não pode casar com homem. Já disse a ele que homem é homem e mulher é mulher. Deixa o homem se une à sua mulher e não a outro homem. Já disse. Não, nunca disse não. Você não disse porque você está conformado com o mundo. Você está pensando e agindo como o mundo. Achando tudo normal. Eu tenho uma amiga que é lésbica. Ela vai lá em casa, faz minhas unhas e eu gosto tanto dela. Conversa tanto, a gente ri tanto. Você já pregou o evangelho a ela? Não. Já disse que ela está na rota de colisão com o juízo de Deus. Já disse a ela que se ela morrer agora, ela vai direto para o inferno. Já disse isso a ela? Não, nunca disse não. E você fica de kkk com essa pessoa. De risadagem com essa pessoa. Sabe por que você faz isso? Você está conformado com o mundo. Isso para você passou a ser uma coisa normal, homem com homem, mulher com mulher. Estou citando só um exemplo dos 7 mandamentos, sabe, irmãos? Mas tem o 8º, tem o 9º, tem o 10º, tem o 6º, tem o 5º, tem o 4º, tem o 3º. Olha, eu gosto tanto da minha avó. Ela é crente? Não, ela é idólatra. Tem tantos santos lá na casa dela. Você gosta dela? Gosto. Muito bem. Gostar é bom. Já falou para a vozinha que ela é idólatra e que Deus odeia aquela idolatria dela? Não, nunca falei não, porque se eu falar ela pode não gostar, ela pode ter um troço no coração e pode morrer. Aí vai vivendo, irmãos, assim, sabe? Que tipo de crente é esse, irmãos? Esse é o crente que está hoje. O povo da igreja de Éfeso não era assim, não. Eu estou vendo, Jesus disse, que vocês não podem suportar os homens malignos. Os homens maus, os que vivem na transgressão da lei. Eu estou vendo isso. Ó, palmas para vocês. Parabéns, igreja de Éfeso. Porque vocês têm sido assim. Que maravilha. No versículo 6, olha o que ele disse. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O povo da igreja de Éfeso odiava. A palavra é essa, as obras dos nicolaítas. Essa palavra nicolaítas, irmãos, está ligado àquele episódio de Balaão. Lá veio o povo de Israel pelo deserto, próximo de chegar na terra prometida. Aí tinha que passar pelo país chamado Moab, para poder chegar na margem do Jordão e atravessar. Aí o rei de Moab se chamava Balaque, ele disse, aqui vocês não passam, por aqui vocês não passam. Aí contratou um falso profeta chamado Balaão para vir amaldiçoar o povo. Porque se esse profeta amaldiçoar o povo, esse povo vai se destruir aí mesmo, não vai representar ameaça para mim. Aí chama Balaão, quando Balaão vai dizer, eu te eu te abençoo. Deus mudava, irmãos. Ele ia amaldiçoar e Deus, eu te abençoo. Ele terminava dizendo, aí Balaque disse, eu não chamo para amaldiçoar, você está abençoando? Rapaz, eu lhe paguei muito bem. Foi, rapaz, olha, deu um nó na minha língua aqui, eu troquei as palavras. Aí fui para outro canto. Quando ele, eu te amava, eu terminava, eu te abençoo. Impressionante. Aí Balaque disse, rapaz, olha, desse jeito não dá não. Aí Balaão disse assim, ó, Balaque, só tem um jeito. Faça um culto idólatra. Porque todo culto idólatra era regado a muita comida, muita bebida e muito sexo. Faça um culto idólatra. Em homenagem a Deus, ao Deus aqui da sua pátria. E mande, selecione as moças mais bonitas dentre as moabitas para seduzir os homens, para convidar os homens para cá. Os homens de Israel para virem para cá. E assim foi feito.
Ele fez anunciou um culto de Dora, com uma festança, com muita comida, com muito vinho. Aí botou as meninas mais bonitas e convidou. E os homens de Israel vieram, irmãos, para esse bacanal. Comeram muito e beberam muito, se prostituíram com as moabitas. Aí Deus mandou um castigo, irmãos. Morreram 24 mil homens judeus nesse dia. 24 mil homens. Mas veja, a proposta de Balaão. Seduza, rapaz, os homens. Na igreja do Senhor existem aqueles que seduzem os outros irmãos a pecarem. Uma mulher chegou para outra da igreja e disse assim: olha, eu fui falar com Dona Maria. Dona Maria me tratou tão mal, com palavras tão grossas, que eu estou aqui arrasada. Aí aqui ouviu, sabe o que ela disse? E você ficou calada, foi? Você ficou calada, não disse nada não. Era para ter revidado, era para ter dito dobrado na mesma moeda. Seduzindo o povo da igreja para o mal. Ao invés de ter dito, olha, vá lá e se componha com ela, fala em amor. Se você não conseguir, me chame para eu lhe ajudar, para apurar direito o que foi. Quer dizer, não apaga fogo com água, apaga fogo com gasolina. Não tem esse povo que apaga fogo com gasolina? Seduzindo, irmãos, induzindo o povo da igreja a pecar. Eu participei de uma igreja, irmãos, que eu era adolescente, e tinha um homem lá, muito depravado na igreja. Quando terminava o culto, inclusive o culto da ceia, ele conversava com 4, 5 rapazes da igreja, todos amigos dele, saíam e iam para um cabaré, irmãos, a pretexto de comer uma carne de sol, depois do culto noturno. E nesse local era um cabaré, era um prostíbulo. Então, ele seduzia os rapazes da igreja para praticar o mal. Assim como Balaão também fez, Balaão fazia isso. Balaão induziu Balaque, faça isso que você vai conseguir. Então, o povo da igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. Olha, qualquer membro da igreja que agir para prejudicar a igreja, a gente odeia a obra dele. A gente tem que cair em cima dele com disciplina imediata, porque ele estará semeando mal dentro da igreja. Essas são as obras dos nicolaítas, irmãos, que Jesus está aplaudindo a igreja de Éfeso por fazer isso. Então, essa igreja de Éfeso parece que não tem defeito não, né, irmãos? Que igreja boa, medonha. Até agora Jesus só disse coisas boas dela. Percebeu? Só disse coisas boas dela. Isso é muito bom, né, irmãos? No versículo 3, ele diz assim: tens perseverança. Aliás, final do versículo 2. Puseste à prova os que a si se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Irmãos, olha, isso aqui é tão importante, irmãos. Uma igreja firme na escritura, ela não engole qualquer inovação, não. Não engole qualquer inovação. Chegou um sujeito aqui, um falso, eu sou apóstolo. Apóstolo aqui é no sentido de enviado. Não é um apóstolo, Jesus não está falando de um apóstolo no estilo dos 12. Apóstolo no sentido de enviado. Eu sou um apóstolo hoje aqui, eu fui enviado por Caruaru para cá, eu sou um apóstolo hoje aqui. Mas não sou um apóstolo no estilo dos 12, né? Então o sujeito chegava para pregar na igreja, a igreja antes o sabatinava. Em que você crê? Qual é a sua doutrina? Para que eu lhe chame de irmão, eu preciso saber em que você crê. Diga, declare sua doutrina. Aí o sujeito declarava: não, essa doutrina sua não é bíblica, não. Você está na contramão da escritura. Você é mentiroso. Ela colocava a prova e achava o sujeito mentiroso. Então reprovava. Eu entregar o púlpito a você de forma nenhuma. Aqui a gente zela pelo púlpito, porque isso é um zelo pela doutrina, irmãos. O que seria um falso apóstolo hoje? Por exemplo, uma pessoa que prega livre-arbítrio é um falso apóstolo. Por
que é um falso apóstolo? Porque a Escritura diz que o homem é escravo do pecado. Se ele é escravo, ele não é livre. Não, ele tem livre-arbítrio. Mas a Escritura diz que ele é escravo. O que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho libertá-lo, ele será livre. Mas se não, não. Ele não é livre. Não, ele é livre. Rapaz, você está indo de acordo, você está indo contra a Escritura. Então você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Eu não tenho comunhão com você. E os que seguem o falso apóstolo, irmãos, eu não posso ter comunhão também com eles. O meu contato com eles é para lhes pregar a verdade. Somente para pregar a verdade. Mais nada. Mas para comungar, não. Outra coisa. Eu creio no dom de profecias. Eu vim ali, o Senhor me revelou. O Senhor me disse, eu tive um sonho. E o Senhor me revelou tal coisa. Deus não fala mais dessa forma, não. Deus já falou por sonho, já falou por profecia, por anjos, por visão. Mas ele não fala dessa forma mais, não. A única forma que Deus fala hoje é pela Escritura. Mas também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito de Deus tem uma arma chamada espada. Que espada é essa? É a palavra de Deus. Ele não luta com outro tipo de arma que não a Escritura. Está na Escritura? Tá, é verdade. Está na Escritura? Tá, não, é mentira. Nós vamos ter essa firmeza. O sujeito que diz que Deus continua falando, está contra a Escritura. Então, um dia eu estava em casa, recebi um telefonema. É o pastor Edson? Sim, sou o pastor Edson. Pastor, eu cheguei de São Paulo recentemente e peguei a relação dos pastores aqui da sua cidade e o primeiro nome que eu obtive foi o seu. Eu venho enviado da minha igreja lá em São Paulo com o objetivo de fortalecer as igrejas aqui da cidade de Caruaru. Assim. E eu queria conversar com o senhor, eu queria falar a sua igreja. Tudo bem, pastor? Eu disse, olha, eu preciso saber qual é o Cristo que você crê. Como assim, pastor? Como assim? Qual é o Cristo que eu creio? Creio no Cristo. Por que o senhor está perguntando isso? Porque eu não lhe conheço, irmão. E Jesus disse que entre o período da primeira vinda e a segunda vinda, que é chamado período dos últimos dias, aparecerão muitos Cristos, muitos, no plural, muitos Cristos. Eu preciso saber se o Cristo que você crê é igual que eu creio. Eu jamais lhe darei o púlpito da minha igreja para você falar se eu não souber qual é o Cristo que você crê. Porque senão eu estarei construindo com uma mão e desmanchando com a outra. Contaminando o meu próprio arraial. Não, senhor. Qual o Cristo que o senhor crê? Diga aí que a gente pode começar a conversar. Tá bom, pastor, outra hora a gente conversa. Ele ligou o telefone. Muitos Cristos, irmãos. A praça está cheia de muitos Cristos. Muitas fés. Plural de fé. Muitas fés. A maioria contrária à Escritura. Cristo se encontra todos contrários à Escritura. Quer dizer, uma pessoa que crê o contrário do que eu creio é meu irmão? Uma pessoa que crê do contrário do que a Bíblia diz é meu irmão? Não, mas ele fala em Cristo. Qual Cristo que ele fala? É o mesmo Cristo que eu falo? Se for o mesmo Cristo que eu falo, ele vai falar a mesma doutrina que eu falo. O povo de Éfeso era assim. Rígido, era preto no branco. Vocês examinaram, vocês submeteram à prova os falsos profetas. E vocês acharam eles mentirosos, porque eles não falavam a Escritura. Sabe qual é a nota que eu dou a vocês, igreja de Éfeso? Qual é a nota? Quando? 10? 7. Nota 7 para vocês. E se fosse hoje? 10. Nota máxima, porque eles foram zelosos pela doutrina. Na hora, irmãos, que você comunga com falsos profetas, falsos pastores, você comungar, que eu digo, é juntar, sabe? Você pega a sua igreja pura e macula com igrejas corrompidas. Constrói com a mão, destrói com a outra. Então, isso aqui, irmãos, é uma maravilha. Aí, versículo 3. Agora, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome,
não te deixaste esmorecer. Veja a segunda frase, suportaste prova por causa do meu nome. Eu estava trabalhando numa empresa e os colegas da mesma sala minha disseram, vamos roubar o chefe, o nosso salário está muito pouco. Eu encontrei uma forma aqui da gente fazer a nossa defesa tirando do chefe sem ele perceber. Todos toparam, menos eu, que sou crente, menos eu. Aí eles começaram a olhar assim para mim. Começaram a me perseguir dentro da empresa. Isso é suportar prova. Eu trabalhava numa empresa e meu patrão me mandava mentir. Ó, coloca um material de terceira qualidade e diga que foi de primeira. E eu fazia isso. Mas depois do evangelho, não faço mais. Aí o patrão me demitiu. Eu ganhava bem para sustentar a minha família. Agora eu estou sem nenhum centavo. Não tem como sustentar a minha família. Isso é uma prova? É uma prova. Suportaste prova. Diz o versículo 3. Agora, perseverei. Eu perseverei. Eu conheci um homem que trabalhava como fiscal de rodovias e ele era um homem propineiro, recebia propinas. Mas um dia ele ouvindo a palavra de Deus na cidade, no fim de semana, quando ele ia para casa, ele se converteu. E ele viu que Deus exige santidade dele. Aí ele, quando volta para a roda, e a mulher começou a reclamar em casa, porque faltando dinheiro para comprar as coisas. O nível da feira caiu muito. Porque o nível da feira era lá em cima por conta da propina que ele recebia, não era por conta do salário. Todo mundo vivia no conforto. Aí faltou dinheiro, a feira estava minguada. Farinha, feijão, coisas bem básicas. E a mulher reclamando, os filhos reclamando. Um dia, a mulher estava na porta de casa, lá veio um pastor da feira, com os meninos empinando um balaio, cada um balaio na cabeça. Aí ela disse, vem cá, olha ali, ó, onde é que está o teu dízimo? Repare como Satanás é esperto. Aí ele ficou triste com aquilo. Aí foi na esquina, tinha os colegas dele lá, os antigos amigos, bebendo, caju. Aí ele voltou a cachaça. Quando volta para a rodovia, começa a pedir dinheiro de propina de novo. Não suportou a prova. Não suportou a prova. Mas o povo da igreja de Éfeso, não. Eu perco o emprego. Eu morro de fome, mas eu não me torno infiel. Porque o Senhor quer que eu seja fiel até a morte. É assim? Ser fiel até a morte. Seja fiel até se preciso morrer for. Não compactue com o pecado. Você que tem suportado prova, diz aqui o versículo 3, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha, eu estou numa provação tão grande, eu só estou numa teinha. Olha, eu estou desmaiando já, eu estou aqui sem força para nada, desanimado. Não é assim o crente verdadeiro. Suporta a prova, tem perseverança e tem ânimo. Não deixaste esmorecer. O que eu posso dizer para vocês, igreja de Éfeso? Nota 7. Nota 7 para vocês. A máquina de oxigênio está perfeita até agora. Porque ela está com todas as condições de oxigenar vocês do ponto de vista espiritual. Eu, na minha supervisão, no meu relatório que eu estou fazendo, vocês só estão tirando nota boa até agora, nota máxima. Vocês têm sido essa igreja. Só, irmãos, que essa foi a segunda lição, mas aí vem uma terceira e última lição. A última lição, irmãos, é que o Senhor vai apontar agora as coisas erradas da igreja. A igreja também tem coisas erradas e precisa corrigir para poder manter. Vejam a qualidade que Deus quer que os membros da igreja tenham. Eu quero a máquina funcionando 100%. É essa a qualidade. Eu cuido das minhas ovelhas. Eu quero que cada um receba o oxigênio plenamente para ser curado plenamente. Eu zelo, mais ou menos não serve para mim, não. Terceira e última lição, apontando as coisas erradas da igreja, versículo 4.
Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe quantos defeitos o Senhor aponta para essa igreja? Só esse. Quantas coisas acertadas ele apontou? 8. Quantas coisas erradas? 1. Estou na vantagem. A igreja podia pensar, estou na vantagem. Não. Porque essa única coisa que está errada é vital para a máquina. É vital para a máquina. Sem essa coisa, a máquina pode estar todos os outros itens corretos. Aqui é a mola mestra, é o motor. Se o motor parar, a máquina para. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pastor, o que é primeiro amor? Existe segundo amor, terceiro amor, quarto amor, quinto amor? Não existe isso não. O amor é um só. O que é que Jesus está querendo dizer com abandonaste o teu primeiro amor? No começo da fé, quando a igreja foi plantada, aí na cidade de Éfeso, o amor ocupava o primeiro lugar na vida da igreja. E agora, o amor continua presente na igreja, mas não está mais em primeiro lugar. Perdeu o posto de primeiro lugar. E é isso que eu tenho a acusar em vocês. Vocês deixaram que o amor perdesse a sua proeminência, a sua prioridade, o posto de ser o primeiro. E esse amor que ele fala aqui, sabe, irmãos, não é o amor pelo amigo, não é o amor pelo parente, não é o amor pelo desconhecido, não é o amor pelo inimigo, não é o amor não é esse tipo de amor. É o amor interno, o amor entre os irmãos. Exclusivamente o amor entre os irmãos. Vocês não estão mais praticando o amor entre os irmãos como prioridade, não. Vocês estão praticando quando dá. Quando não dá, não praticam. E eu tenho contra vocês esse pecado. Só um versículo que eu quero que você escute. Que você leia. Abra sua Bíblia em Colossenses 3:14. Colossenses 3:14. Segure Apocalipse. Repara o que está escrito. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha a primeira palavra. Acima de tudo. Eu não quero que o amor fique sem ser acima de tudo. O amor tem que estar acima de tudo. Menos do que acima de tudo, não serve. A igreja existe, meus irmãos, para amar. O pastor prega aqui. A coisa mais importante da pregação do pastor é que a igreja aprenda a amar. A igreja estuda a Bíblia. A coisa mais importante que deve resultar do estudo bíblico é que a igreja aprenda a amar. Ou mantenha o amor, ou pratique o amor. Não é encher os irmãos de conhecimento. Não é mostrar sabedoria de pregador, de expositor. O objetivo do cristianismo como um todo é que o amor esteja em primeiro lugar na vida da igreja. Esse é o objetivo final. Quando isso não acontece, a igreja não atingiu o objetivo. Eu tenho, porém, contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. O amor continua presente na vida da igreja, mas não é mais prioridade. Perdeu o posto de primeiro lugar. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Irmãos, esqueça a primeira tábua da lei. A segunda tábua, meus irmãos. Amor é a segunda tábua. Amor pelo semelhante, principalmente pelos irmãos da igreja. Se eu amo meu irmão da igreja, eu respeito ele. É o quinto mandamento. O menor respeito o maior respeito o menor. Se eu amo meu irmão, sexto mandamento tem que ser cumprido, não matarás. Eu não falo mal do meu irmão, não critico meu irmão. Eu ajudo meu irmão. Faço tudo para manter a vida do meu irmão.
tudo para manter a reputação do meu irmão. Sexto mandamento. Sétimo mandamento, não adulterarás. Não olhe para a mulher do próximo, não olhe para o marido da irmã. Não tenho práticas sexuais erradas. Sétimo mandamento, isso significa amor. Oitavo mandamento, não furtarás. Eu não me furto de ajudar o meu irmão. Não me furto de falar bem do meu irmão, bem dizê-lo. Não me furto. Eu me furto de mal dizê-lo, mas de bem dizê-lo não me furto. Eu ajudo o meu irmão. Faço tudo pelo meu irmão. Não deixo faltar nada ao meu irmão. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. Fofocar do meu irmão, jamais. Falar mal do meu irmão, jamais. Jamais. Difamar o meu irmão, nem pensar. Caluniar, está fora de cogitação. Cobiçar as coisas do meu irmão, jamais. A igreja de Éfeso relaxou na segunda tábua da lei no tratamento com os irmãos. O Senhor disse, essa falta não pode continuar. Precisa parar agora. Não é amanhã não, precisa parar agora. Não é hoje não, é agora. 11h35. Sabe por quê? Eu vou dizer, dar a resposta na conclusão do sermão. Vamos para a conclusão. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, sabe o que é lembra-te? Irmão, procure investigar na sua vida, cada um dos irmãos, investigue na sua vida, busque, retroceda ao passado. Faça exame de consciência. Paulo disse em 2 Coríntios 12, provai-vos a vós mesmos, examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Faça essa busca para identificar quando foi que você deixou de amar o seu irmão. Olha, eu amava os meus irmãos, mas teve lá um episódio que eu comecei a falar mal dos meus irmãos. Comecei a falar mal do pastor, comecei a falar mal dos diáconos. Comecei a falar mal da irmã fulana, do irmão cicrano. Eu disse coisas horríveis. Foi aquele ali. E de lá para cá, porque eu não me arrependi lá, isso cresceu. Cresceu assustadoramente, dominou minha vida. Hoje eu sou um fofoqueiro. Hoje eu sou um difamador. Hoje eu sou um maledicente. Foi por conta disso. Lembra-te do ponto que você caiu. Lembre-te. Ele está dizendo, lembre-se. Agora repare, lembra-te, pois, de onde o quê? Caíste. Essa palavra caíste, irmãos, é muito forte. Essa palavra caíste é aplicada lá a Adão e Eva na queda do pecado, lá no Éden. Quando você deixa de amar o seu irmão, é como se fosse equivalente a uma queda no pecado, igual a de Adão e Eva. Veja o volume da gravidade. É essa palavra que Jesus usa, de onde caíste. Aí em seguida ele começa a aconselhar, arrepende-te. Quer dizer, dê meia volta, vou ver. Você ia para cá, agora eu vou para cá. Dê meia volta. Arrepende-te. Pare de fazer. Depois, volta à prática das primeiras obras. Volta a colocar o amor no primeiro posto. Primeiro lugar de honra dele. Aí ele começa a fazer as ameaças. Se você não fizer isso, olha, Senhor, não venha com ameaça. Sim, eu vou lhe ameaçar. Eu vou lhe ameaçar sim. Qual é a ameaça, Senhor? Se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é candeeiro? As igrejas. Eu fecho a igreja. O que é fechar a igreja? Fechar a igreja é fechar as portas, botar uma trava ali, botar uma placa interditado, ou deixar as portas abertas, mandar muita gente para a igreja fica com 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, lotada, sem pregação, sem palavra, sem verdade,
sem unção, a igreja se enche de som, bateria, todo tipo de instrumento, louvorzão, o povo fazendo assim, ó bênção! E o Senhor disse que ia fechar a igreja está fechada e o povo não percebe. Tal é o nível de cegueira do povo. Eu fecho a igreja, eu removo o candeeiro, se você não se arrepender. Aí ele faz um mandamento. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é um mandamento. Sabe o que é quem tem ouvidos? No dia que eu lhe dei o novo nascimento, eu abri os seus olhos espirituais e abri os seus ouvidos espirituais. Você tem ouvidos. Você tem... Desculpe. Você tem ouvidos. Você tem ouvidos, sim. Obrigado, sim. Você tem ouvidos que eu abri. Agora, não ouça para não tomar providências. Ouça para tomar providências. Se você tiver ouvidos, ouça. Se você ouviu e não tomou providências, você vai se haver comigo. É um mandamento, irmãos, seguido de uma ameaça. Eita, Senhor, tá certo. O Senhor me ameaçou. O Senhor me mandou ouvir com atenção e tomar as providências. Eu vou fazer isso. Vai. Aí o Senhor aplaude. Porque Ele vai lhe dar uma bênção. A última coisa que eu vou dizer é a bênção que Ele vai lhe dar. Versículo 7. Segunda parte. Ao vencedor, voltou à prática do primeiro amor. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, qual é o alimento da igreja? Qual é o alimento do crente? A palavra. Muitos leem isso aqui e não entendem. Muitos leem, gostam, mas não aplicam. Eu vou lhe dar que você se alimente. Você vai ler, você vai entender e você vai praticar. Não é o objetivo final? Que a igreja seja aperfeiçoada? Vou fazer isso com você. Vou fazer isso com você, igreja. Você vai ouvir a palavra, você vai entender e você vai aplicar na sua vida. Quando o povo olhar para você, sabe quem é que o povo vai ver na sua vida? Eu vivendo em você. Aí Paulo disse, não mais eu, Cristo vive em mim. Todo mundo vê Cristo vivendo em mim. Esses foram os conselhos do revisor, irmãos. Aí eu pergunto, quais são os erros que você identifica na sua igreja? Todo mundo enxerga os seus erros seus e os da igreja. Anota num papel, quando chegar em casa. Agora, quais são os acertos que você enxerga? Tais e tais acertos. Anote também. Os acertos eu vou aperfeiçoá-los, mas os erros eu vou corrigi-los. Se você disser isso, é porque você teve ouvidos para ouvir. E você ouviu. E a partir de agora o Senhor vai lhe dar. E que você coma abundantemente da árvore da vida que está no meio do paraíso, que é o Senhor Jesus Cristo, a Escritura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor, tão rica, tão penetrante, Senhor, tão verdadeira, tão poderosa, Senhor. Essa igreja tem 30 anos, completou 30 anos. Tu fundaste essa igreja. Tu tens revisado essa igreja dia após dia, momento após momento. Tu já tomaste, ó Deus, tantas providências corretivas que nem vimos, Senhor. Mas tu tomaste essas providências. Tu aplaudiste, ó Deus, os acertos dessa igreja. Tantas vezes, ó Deus, e nós nem percebemos. Mas essa igreja está existindo, 30 anos. Dá que ela continue, Senhor, fiel. Que os defeitos dela sejam apontados. Que os irmãos entendam pela palavra e corrijam. Não permitas, ó Deus, que essa igreja se desvie. Que os homens sejam vigilantes, os oficiais sejam homens de firmeza. Que nenhum, ó Deus, compactue com os erros dos falsos profetas. Que nenhum, Senhor, permita, Senhor, que o amor não seja a prioridade dessa igreja. Que as mulheres, ó Deus, se levantem como verdadeiras mulheres de oração e de amor. Evitem, Senhor, os falatórios, as fofocas, a difamação, a calúnia.
a maledicência. Que todas elas, Senhor, se comprometam diante de Ti a não falar mal de ninguém. Santifica a Tua igreja, prepara, Senhor, a Tua igreja. Tua volta está próxima. Aplica nos nossos corações a Tua palavra, abençoa o Teu povo. Graças Te damos por essa igreja, no nome de Jesus. Amém.